Você já parou para pensar em qual momento o corpo masculino passa a ser visto como objeto de desejo? Essa pergunta, irmão, por mais que pareça simples, ela mexe com algo que é extremamente profundo, que é a forma como a sociedade olha para os homens, não só como trabalhadores ou provedores, mas como corpos que podem ser admirados, consumidos e desejados. Seja muito bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral, aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E se os meus conteúdos te parecem razoáveis, considere deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, é muito importante que você faça isso. Aliás, faça isso agora, antes de você esquecer, tá bom? E aí, se até o final desse vídeo você achar esse conteúdo ruim, aí você tira a sua inscrição e tira seu like. Mas se inscreve aí agora, vai? Vou te dar 3 segundos, vamos lá. 1, 2, 3. Muito obrigado pela sua inscrição. E se você quiser ir além, você pode se tornar membro aqui do canal, tá bom? Tem um link aqui no comentário fixado, fica à vontade aqui e tome muito cuidado para não estourar seu orçamento, beleza? Vamos lá. Durante séculos, a imagem do homem foi ligada quase sempre à força e ao trabalho, né? O corpo masculino não era mostrado como algo a ser contemplado, mas como ferramenta de sobrevivência e de produção também. E essa visão criou um contraste muito grande com o corpo feminino, que foi sexualizado e transformado em objeto de desejo público por muito mais tempo, né? Só que se a gente olhar para a história, a gente vai ver que isso não foi sempre assim. Na Grécia Antiga, por exemplo, o corpo do homem era esculpido em estátuas, era admirado nas arenas, né, colocado em evidência, e ali, naquele contexto, o desejo se confundia com admiração pela virilidade, pela disciplina e também pela forma física, né? Não era apenas erotismo, era também status, também era poder, e aí com o tempo essa forma de olhar mudou, né? Nas sociedades mais modernas, o corpo do homem voltou a ser visto como um instrumento de trabalho e também de responsabilidade, né? E aí ele é provedor, ele é guerreiro, ele também é chefe de família, e esse desejo sobre o corpo masculino dentro desse contexto ficava escondido, né? Ficava muito bem reprimido ali no cantinho, como se não pudesse existir de forma aberta. Mas foi no século XX que essa lógica começou a mudar de verdade, né? A moda, a publicidade, o cinema, e a televisão também, um pouco mais tarde, começou a explorar o corpo do homem como se fosse um produto. A imagem do ator do cinema, do galã da novela, por exemplo, né? O modelo de perfume nas revistas, tudo isso mostrava que o homem não era só a função. Ali ele também podia ser um corpo a ser consumido visualmente, né? E esse movimento se intensificou, cara, com a cultura das academias e do corpo malhado, né? O físico definido virou uma referência de atração e passou a circular em capas de revistas, propagandas e agora, mais recentemente, nas redes sociais também. Então, de repente, o homem comum, ele também passou a sentir a pressão de ter um corpo que não fosse apenas funcional, mas que fosse um corpo também desejável. Só que aí tem um ponto aqui que é muito importante, que é o seguinte: o desejo sobre o corpo masculino, ele ainda não é tão assumido sobre quanto o corpo feminino, né? A sociedade ainda tem dificuldade, por exemplo, de colocar o homem no lugar de objeto de desejo, porque isso fere a ideia tradicional de masculinidade, né? Que sempre precisou se mostrar forte, distante, nunca vulnerável, né? Que é uma coisa que eu falo com bastante frequência aqui no canal, que são as vulnerabilidades, as fraquezas do homem, né? Que não podem ser mostradas porque isso meio que sequestra dele essa masculinidade. Mas mesmo com tudo isso, o avanço das redes sociais quebrou essa barreira. Hoje qualquer homem já pode expor o seu corpo, por exemplo, né? E ser admirado e até ganhar dinheiro com isso, né? O corpo masculino virou mercadoria, seja no Instagram, seja no TikTok, nas redes sociais com conteúdo mais 18, né? Ou até mesmo na forma como os atletas e os influenciadores se apresentam. Agora o olhar sobre o homem também é de consumo. Isso significa que o corpo masculino passou a ser disputado em várias frentes, né? Ele é objeto de desejo para mulher, objeto de desejo para homem, objeto de desejo para marcas e pelos próprios algoritmos que estão empurrando esse tipo de imagem para milhares de pessoas, né? Porque envolve a estética, o estilo e agora até a vulnerabilidade passou parte desse desejo. Só que tem uma coisa, cara, que pouca gente está falando, que talvez seja
como o homem consegue lidar com isso? O homem sabe que ele está sendo desejado? Ele se sente confortável nesse papel de ser desejado? Ou será que essa objetificação também pesa para ele, também gera cobrança e cria esse padrão inalcançável, assim como aconteceu com as mulheres? E acontece até hoje, na verdade, né? Acontece por muito tempo, enfim. Então o corpo masculino, quando vira objeto de desejo, ele vira uma prisão, porque o homem começa a ser avaliado não somente pelo que ele faz, mas pelo que ele mostra, mas pelo que ele aparenta e tal, pelo quanto ele se encaixa em um padrão de beleza. Então essa cobrança, que é silenciosa, ela também vai afetar a autoestima, vai afetar relacionamentos e muito provavelmente vai afetar a saúde emocional dos homens, a saúde mental dos homens. Tem gente que vê isso como uma oportunidade de liberdade, né? Se o corpo do homem também pode ser desejado, isso significa que ele também pode ocupar um espaço que antes era negado, né? Agora ele pode se cuidar, pode se exibir, se sentir bonito, receber validação, sem que isso signifique a perda da sua masculinidade, sacou? Então a gente está diante de uma transformação que ainda está em andamento. O corpo masculino agora está cada vez mais exposto, cada vez mais consumido e cada vez mais desejado também. Isso vai abrir novas discussões sobre masculinidade, sobre identidade. Isso vai falar, cara, até sobre mercado, né? Porque esse desejo ele vai se converter em quê? Em dinheiro, se converte em influência, se converte em poder. E aí eu volto para a pergunta inicial que eu fiz logo no começo do vídeo. Quando é que o corpo do homem, o corpo masculino, se torna objeto de desejo? Talvez a resposta seja agora, sei lá, esse tempo aí que a gente está vivendo, né, com as redes sociais, com a cultura da imagem, com a quebra dos padrões antigos. Então o homem finalmente agora ele é visto também como um corpo desejado. A questão é a seguinte, os homens estão preparados para lidar com isso? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Não vou deixar esse vídeo longo, vou fazer uma continuidade, que eu acho que falar sobre o corpo masculino exige ou um vídeo longo, que é o que eu não gosto de fazer, ou exige uma série de vídeos, e essa aqui eu vou deixar apenas como uma introdução. Vou fazer uma série de vídeos para falar sobre o corpo masculino. Eu sou o Léo Sobral, você está no Diário do Homem Comum, aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. Mais uma vez, se você se inscreveu lá no início do vídeo, espero que você não tenha se arrependido e tire a sua inscrição agora, beleza? A gente se encontra aqui praticamente todos os dias, por isso o nome do canal é Diário do Homem Comum. Normalmente ao meio-dia, às vezes com atraso, como esse vídeo aqui, por exemplo, que está saindo aí depois das 4 da tarde, provavelmente. Bom, como disse, eu sou o Léo Sobral, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like.